Lula entregou toda a sua covardia nas entrelinhas de uma resposta à imprensa quando foi questionado sobre aquilo que ele não falou na ONU. No vídeo de hoje eu vou explicar essa história para você, vou também mostrar um novo gasto absolutamente desnecessário do governo federal, apenas para aumentar ainda mais as regalias concedidas a Lula e Janja, mas antes preciso falar sobre um outro assunto também relacionado ao governo e que afeta diretamente o povo brasileiro. Segundo uma matéria publicada pela Gazeta do Povo, o Ministério do Planejamento, pasta que é comandada por Simone Tebet, está estudando a possibilidade de fazer alterações no Simples Nacional, que é o regime especial de tributação para micro e pequenas empresas, para ajudar o governo Lula a equilibrar as contas federais. A ministra Simone Tebet afirmou que o Simples Nacional precisa ser aprimorado, que as distorções precisam ser reduzidas e que ele precisa gerar mais receita para o governo. Ela disse que isso se enquadra no eixo de revisão de gasto vertical. Apesar de não ser nenhuma novidade, pois Simone Tebet já havia sinalizado essa intenção em uma entrevista à Folha de São Paulo ainda no início de setembro, essas mudanças parecem estar cada vez mais próximas de serem concretizadas. Para entender o impacto disso, tanto no governo quanto no bolso do cidadão brasileiro, não é preciso analisar números, alíquotas ou estatísticas. A lógica aqui é muito simples. Em relação ao governo, se trata de mais uma medida de um governo irresponsável que está desesperado para aumentar a sua arrecadação, pois tem plena consciência de que não conseguirá cumprir as metas fiscais durante todo o seu mandato. E é mais uma medida de um governo absolutamente contraditório, que vende a imagem de que está ajudando o povo brasileiro, mas na verdade está apertando onde pode para sugar mais dinheiro. Afinal, manter a sua política populista e uma estrutura inchada do Estado custa muito caro. Para o cidadão brasileiro, o impacto obviamente é ainda mais significativo, pois levando-se em conta o fato de que o Brasil já é um país anti-empreendedor por natureza, qualquer mudança em um regime como o Simples Nacional já pode causar um grande estrago. Afinal, esse regime especial de tributação é o que possibilita a existência de grande parte das empresas brasileiras e, consequentemente, também é responsável pela existência de uma parcela significativa das vagas de emprego que existem nesse país. É impressionante como esse governo é capaz de fazer com que as suas ações e os seus discursos sejam completamente opostos. Um exemplo claríssimo disso virou notícia nesta semana mesmo. O governo federal pagou R$57 mil para treinar cozinheiros, copeiros e garçons que trabalham nas residências oficiais da Presidência da República, com o objetivo de que os funcionários aperfeiçoassem técnicas, serviços e funções cruciais no atendimento à família presidencial na área de gastronomia. Fazem parte do cronograma dos cursos atividades como o preparo de churrasco com carnes nobres, também técnicas de cortes, limpeza, porcionamento e armazenamento de pescados, frutos do mar, carnes bovinas, aves e vegetais. Agora eu pergunto, se Lula é um homem do povo, se Lula luta contra a desigualdade, a pobreza e a fome, por que ele e Janja precisam então ser atendidos por profissionais altamente capacitados no que há de melhor na gastronomia? Se é para lutar contra a desigualdade, comece dentro da própria casa então. Por que não pode comer o tradicional feijão e arroz, um bife e um ovo frito? Por que precisa de garçons e copeiros? Que exemplo é esse que o presidente dá ao povo? O exemplo de quem desfruta das regalias e dos luxos que o seu cargo permite, enquanto combate a desigualdade apenas nos discursos. Pois é, e o problema é que, para uma grande parte da população brasileira, com o apoio da imprensa militante, como é o caso da Globo, somente os discursos chegam aos seus ouvidos. E com isso, as narrativas de que esse governo defende a democracia, o combate à fome, à pobreza e à desigualdade continuam funcionando. E por falar no apoio da imprensa militante, ontem a Globo News exibiu mais uma demonstração claríssima disso. Durante o Estúdio I, o programa que, sob o comando de Andréa Sadi, tem se mostrado o principal palco da militância de esquerda dentro da emissora, estava sendo discutida uma divisão na direita em função das eleições em São Paulo. Que as pesquisas estão mostrando um empate triplo, né? As últimas pesquisas, pelo menos. Marçal, Nunes e... Eu ia falar em Ricardo Nunes e Boulos. O Merval fala hoje na coluna lá no Jornal Globo da divisão da direita. Só que Merval Pereira não apenas escreveu a matéria mostrada por Andréa Sadi, como ainda estava ali no estúdio para dar a sua opinião travestida de jornalismo, como sempre. E dentro desses comentários dele surgiu a afirmação de que Lula é maior do que a própria esquerda. Então essa divisão da direita vai se refletir em 2026. A esquerda não tem divisão, é o Lula. E acabou.
O Lula é maior do que a esquerda. E se o Lula não for candidato, aí a esquerda vai se dividir, vai se pulverizar, né? Ironicamente, esses militantes de esquerda atribuem à direita o fascismo, que tem como uma de suas principais características o culto a um líder. Mas essa está longe de ser a única contradição dessa ideologia. E por falar nisso e em debater com militantes de esquerda, aqui na descrição desse vídeo eu deixei o link do e-book 7 estratégias para vencer debates com militantes de esquerda, onde eu compartilho as minhas principais estratégias para ajudar você, desde as discussões com colegas ou amigos no dia a dia, até a participação em debates para candidatos, caso seja o seu caso. Se você estiver assistindo a esse vídeo aqui no canal Paulo Baltokowski no YouTube, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Se você estiver assistindo na TV Flórida ou em outro lugar, digite no seu navegador o link que está aparecendo agora aqui na sua tela. Agora, as contradições que eu tenho para mostrar nesse vídeo ainda não acabaram. Na verdade, o que eu tenho para mostrar agora evidencia que Lula tem plena consciência do quanto ele é hipócrita ao dizer que defende a democracia enquanto passa pano para o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Lula viajou para o México para participar do Seminário Empresarial México-Brasil, mas fora do evento ele foi abordado por alguns jornalistas. E entre as perguntas que foram feitas, houve uma que foi um pisão no calo do presidente. Eu não sei se você está lembrado, mas eu mostrei em um dos vídeos da semana passada aqui no canal que Lula, além de ter participado dos eventos oficiais da ONU em Nova York, como a Assembleia Geral, também convocou, ao lado do presidente da Espanha, Pedro Sánchez, uma reunião com outros presidentes considerados por ele como democratas, para discutir justamente sobre a democracia. Só que em nenhum momento dessa reunião, assim como em nenhum momento do seu discurso na Assembleia Geral, Lula falou sobre a fraude escancarada de Maduro na Venezuela. Veja que irônico, justamente o presidente que convocou outros líderes para discutir sobre os riscos que a democracia está correndo nos últimos anos ao redor do mundo, não mencionou em nenhum momento o exemplo mais claro e mais recente de uma violação à democracia. E pior, o exemplo veio justamente de um país vizinho ao Brasil. Pois é, mas essa hipocrisia foi levantada por alguns dos jornalistas que o abordaram no México. E a resposta de Lula foi a mais ridícula possível. E por que o senhor não falou da Venezuela na ONU, presidente? Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? O senhor fez Eu não falo nem da Janja em todo lugar. Por que eu vou falar da Venezuela? Eu falo o que me interessa falar. O discurso que eu queria fazer era aquele. E foi muito bom o discurso. Espero que você tenha gostado do discurso. Não tem que falar da Venezuela em todo lugar. Mas se tivesse falado claramente apenas uma vez, em apenas um lugar, essa pergunta não seria repetida em todo lugar. Essa pergunta só é repetida porque a postura de Lula tem sido covarde. Até hoje ele não reconheceu a fraude de Maduro nas eleições venezuelanas e até hoje não reconhece que o regime de Maduro é uma ditadura. O mais próximo que Lula chegou disso antes da eleição foi dizer que o conceito de democracia é relativo e depois da fraude escancarada foi dizer que a Venezuela está sob um regime muito desagradável. Não se espera que o presidente do Brasil fale da Venezuela em todo lugar, mas se espera que toda vez que ele promova a tal defesa da democracia, ele condene também todas as ditaduras, independentemente de qual seja a ideologia de quem está no poder. É simples assim, e Lula sabe disso, mas foge toda vez que é questionado, porque para ele a democracia não passa de uma narrativa. Para ele o que importa é a esquerda estar no poder, custe o que custar. Ele foge porque sabe que a democracia é uma farsa na Venezuela, assim como se tornou uma farsa também no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.